E eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Jó, no capítulo número 42. Jó, capítulo número 42. Nós vamos ler a partir do verso número 1. Todos acharam? Jó 42? Jó está depois do Salmo, gente. Cara, está antes de Salmo. Antes, perdão. Desculpa. Vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essas aqui são as palavras de um dos homens que nós vemos aqui na palavra de Deus, que mais sofreram. Se você está achando que você sofreu na vida, está sofrendo, leia o livro de Jó. Você vai ver o que é luta e o que é tribulação. E no verso número 5 ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó ele disse, quase no final do sofrimento dele, mas ele ainda estava sofrendo nesse período, ele disse assim: olha, com os meus ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora que eu passei todas essas lutas, todas essas tribulações, por tudo isso que eu estou passando, hoje os meus olhos te veem. Existe uma diferença muito grande quando nós ouvimos falar de algo e quando nós conhecemos pessoalmente, não é isso? Eu sempre ouvi falar na Suíça quando estava no Brasil, sempre ouvi falar de Paris, Veneza, algumas cidades aqui, e até você vê por fotografia, vê na televisão alguma coisa nesse aspecto. Então sempre ouvimos falar, mas o dia que nós chegamos aqui, gente, foi uma experiência totalmente diferente. As construções, a arquitetura, coisas lá que você vê uma foto de uma arquitetura diferente, não te impressiona tanto quanto quando você chega, você vê algo totalmente diferente daquilo que você até mesmo imaginava, mesmo tendo visto. Às vezes eu estou viajando aqui e falo assim: nossa, Kátia, estou me sentindo na Suíça, devido às coisas que às vezes nós vimos no Brasil, aquelas casinhas assim, no meio das montanhas, aquele telhado bem alto mesmo. É interessante, nós ouvimos falar de algo, mas quando você pode contemplar, é muito, mas muito, muito além daquilo que você imaginava. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de conhecer as Cataratas do Iguaçu, e para mim foi muito maior do que aquilo que eu imaginava. Eu não imaginava que ela tinha 1,5 km de queda. A gente vê as fotos, uma foto ali, mas ou a filmagem na televisão, mas quando você vai andando paralelo com ela, não acaba aquilo ali. É água, é muita água, até que você chega no local principal ali. Então, ver é totalmente diferente de que você ouvir. E é isso que Jó disse. Ele falou assim: olha, antes
Eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu ouvia falar no Deus Todo-Poderoso. Eu ouvia falar no Deus vivo. Eu ouvi falar no Deus que falou com Isaac, com Abraão. Sabe, ele ouvia falar. Mas quando que ele pôde ver a Deus? A situação que ele viu a Deus não foi uma situação nem um pouquinho favorável. Não foi que de repente apareceu uma luz assim e ele viu Deus. Ele falou assim: antes eu ouvia falar de ti, agora eu estou te vendo. Gente, não foi isso. A maneira com que ele viu e experimentou o poder de Deus. E quando nós vamos andar um pouquinho aqui no livro de Jó, e nós chegamos no capítulo 1 de Jó, nós vemos assim que Jó começa dizendo assim: havia um homem, Jó 1:1, na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então você pode ver que era uma boa pessoa, que era temente a Deus. E ele temia a Deus só de ouvir falar. Ele não conhecia Deus pessoalmente. E a história vai sendo contada aqui até o momento que o próprio Deus, é interessante a maneira que é mostrada aqui. Deus com seus anjos e Satanás chegando lá diante de Deus. E Deus fala: Satanás, o que você anda fazendo? O que você faz? E ele falou assim: olha, eu estou rodeando a terra e passeando por ela. É? Aí Deus fala assim: você viu meu servo Jó? Viu? Homem sincero, temente a Deus, desvia-se do mal. Aí Satanás fala: é claro, isso é fácil, ele tem tudo. Quero ver se ele não tiver nada que vai acontecer com ele. Isso para nós é difícil de nós compreendermos, até mesmo esse diálogo, e o porquê Deus permitiu acontecer o que aconteceu. Mas Deus permite então que Satanás tirasse tudo dele. Eu falo: então pode tirar tudo dele. E às vezes nós podemos até com alguém, eu já ouvi alguém falar assim: parece que Deus está brincando com as nossas vidas. Mas tem algo muito mais profundo em tudo isso. E aqui Deus permite, e de repente, da noite para o dia, as desgraças começam a acontecer na vida de Jó. Entra ladrão, roubam ele, outros matam os filhos dele. Teve um trecho lá que caiu fogo do céu, destruiu a plantação, destruiu as coisas que ele tinha. E um momento vinha chegando um falando, dando uma notícia ruim. Quando aquele saía, vinha outro, acho que ele nem tinha se recuperado da primeira notícia ruim, de repente já chega outra. E foi vindo uma notícia após a outra. E no verso 20 diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, pôs a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que é fácil para nós lermos isso daí, mas quando você está passando essa situação de perda, como que é a sua reação? Amaldiçoar, praguejar, reclamar? Por isso que essa história aqui, eu fico vendo assim, Deus teve grande misericórdia de nós, que Jó sofreu muito, para que nós pudéssemos ter um exemplo da fidelidade também. Olha, eu perdi tudo, mas ele disse assim: olha, eu vi, quando eu nasci eu não tinha nada, eu vim nu para esse mundo, então isso aqui para mim não é nada, eu
como eu vim, mas bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero aproveitar esses versículos aqui que acabamos de ler, também para que cada um de nós possamos dar uma refletida na nossa vida, na situação que você está passando agora, situação de dificuldade, talvez com você mesmo, alguém próximo a você, mas situações que estão acontecendo. Será que você poderia dizer isso? Olha, não importa o que eu estou passando, bendito seja o nome do Senhor. Eu perdi o emprego, eu perdi meu negócio, eu perdi meu carro, perdi minha casa, perdi meu casamento, perdi quantas coisas que eram importantes para mim. Bendito seja o nome do Senhor, porque a nossa perda não pode interferir naquilo que nós vamos herdar. Irmãos, nós temos a vida eterna que nos espera. Nós estamos aqui de passagem. Então, nada neste mundo, nada poderá nos afastar do amor de Cristo. Não são as tribulações, não são as lutas. E aqui nós vimos esse exemplo. Foi difícil de falar, mas falou. E no capítulo 2, Satanás se apresenta de novo para Deus. E Deus fala: não falei? Olha só, homem fiel, você tirou tudo dele, ele perdeu tudo, mas mesmo sem nada, ele me glorificou. Mesmo sem nada, ele me glorificou. Não é importante isso daí, igreja? Mesmo sem nada, glorificar a Deus. Se eu aprender a glorificar a Deus sem nada, imagine quando eu tiver algo. Então, e isso daí é cura para a nossa alma também. Porque se eu perco as coisas e fico lá lamentando a minha derrota, lamentando o que eu perdi, lamentando a situação, eu não vou olhar para frente, que novos horizontes vão surgir, novas experiências Deus quer nos dar. Mas Satanás ainda não se deu por vencido. E Satanás disse assim: olha, mas é claro, ele tem saúde, quero ver se ele ficar doente. Vou resumindo o texto aqui. Deus fala assim: olha, você pode tocar na carne dele, mas a vida pertence a mim, isso você não vai tirar não. Tá bom. Gente, esse homem ficou doente. Ele ficou tão enfermo de uma chaga que veio sobre ele, que o corpo dele estava cheio de feridas. Aqui no verso número 8 diz assim, no verso 7: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Por que assentou-se no meio da cinza, hein? Vamos lá e ver, perguntando: por quê? A cinza, para o povo da época, era um sinal de humilhar-se diante de Deus. Quando se via uma situação difícil, eles rasgavam as roupas, pegavam a cinza e lançavam a cinza sobre o corpo para dizer o seguinte: eu não sou nada diante de ti, Deus, eu sou como um pó e cinza. Era uma maneira de ele demonstrar o quê? Que estava se humilhando diante de Deus. E quantas vezes, quando somos acometidos de alguma coisa, em vez de nós nos humilharmos diante de Deus, vamos contra Deus: mas Deus, por quê? E vamos brigar com Ele. Agora que não, ele se humilha diante de Deus. No verso 9, ele tem uma bênção do lado dele. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Olha só, a palavra de conforto. 2, na sequência de 8, agora é o 9, verso 9. Porque, mas sabe o que ele disse? Mas ele disse: como
qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Que maravilha, não? Mesmo ali, a mulher que era companheira dele por anos ali, ela se voltou contra Deus. E contra o marido também, porque você não morre. Olha só. E depois disso, ele nem se voltou contra ela também. Mas disse: você perdeu o seu juízo, você está falando com uma pessoa louca. Eu recebi o bem do Senhor. Olha o que ele disse: não poderia receber o mal. Isso ele não peca. E aqui o texto fala que ele tinha uns amigos chegados, sabe esses amigos de churrasco, de sair em festa assim, os amigos estão sempre visitando ele lá, chegaram diante dele, e quando os amigos de longe olharam, olha o que fala o verso número 12, e levantando de longe os seus olhos, e não o conhecendo, ele estava tão desfigurado, tão ferido, tão inchado, eles não o reconheceram, levantaram a sua voz e choraram, e rasgando a cada um seu manto sobre as suas cabeças, lançaram o pó no ar, e assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Pensou eles ficaram assim, 7 dias, 7 noites, sem conseguir falar nada, vendo o sofrimento do amigo. Então, nós vemos aqui todo esse sofrimento, toda essa dor, para lá no final ele dizer assim: olha, antes eu conhecia Deus, de ouvir falar, mas agora eu contemplei Ele, eu andei com Ele, porque nesta enfermidade aqui, Jó foi aprendendo. Eu convido os irmãos a lerem todo o livro de Jó. Os irmãos vão ver assim situações de dor, de desespero, o próprio desespero dele também, quando ele teve um momento que ele falou assim: olha, maldito dia que eu nasci, maldito dia que alguém disse assim: olha, nasceu um varão, sabe? Ele vem, você vê toda a dor e o estresse dele, mas nós vemos aqui algumas palavras muito fortes que vêm para nos alentar nos dias de hoje. Eu quero ler com os irmãos aqui, o capítulo número 14, no verso número 7, tem até um hino que traz essas palavras aqui, diz assim: porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. Amém? Olha só o que ele diz aqui: uma árvore, você pode cortar ela, mas se você não arrancar ela pela raiz, basta começar a chover, aleluia, começa a brotar. Fico maravilhado aqui nessa região da Suíça, vê o inverno, seca tudo, parece que está tudo morto, você não vê uma folha, mas de repente vem a primavera, acaba aquele frio, começam as chuvas, começa tudo a brotar novamente. Tive uma experiência maravilhosa também, quando nós estivemos no Nordeste do Brasil por um ano. Nós chegamos no período da chuva, eles diziam que era inverno, 35 graus, eu falei: poxa, se inverno é isso, mas era só porque chovia, era inverno, e nós chegamos ali, estava verde, porque estava chovendo, era mês de março, mas quando chegou junho, julho, a gente não tinha mais uma gota de água, e aquele foi se secando, de repente nós ficamos no meio, onde tudo seco,
Você olha ali, é uma natureza sem vida. Mas não é maravilhoso saber que quando começar as águas, aquilo começa a brotar novamente? É isso que está escrito aqui nesse versículo. Ao cheiro das águas brotará. Mas nós, a nossa vida, quantas vezes passamos por situações assim mesmo, onde que parece que acabou tudo, não tem mais jeito, mas o Senhor é aquele que manda a chuva, é Ele que manda a chuva para nos fazer brotar novamente. E não é bonito a primavera? Pode ver que o verde fica muito mais verde, fica tudo novo, fica linda a natureza, porque brota. E muitas vezes acontece isso conosco. Nossas folhas se secam, cai tudo, a gente fica até horroroso aquele período, fica feio. Mas aí vem o renovo do Espírito de Deus. Deus começa a transformar a nossa vida e nós vamos brotando novamente, e vai ser algo melhor, mais bonito, maravilhoso. É isso. Quando passamos por tribulação, quando passamos por luta, quando passamos por dificuldade, o nosso ser interior vai ficar melhor. Quantas pessoas às vezes tem um momento da vida que é um momento de arrogância, de braveza, não suporta ninguém, de repente passa um pedacinho do que Jó passou, a árvore seca, acaba tudo, de repente você vê uma nova pessoa nascendo ali, uma pessoa com mais amor, com mais paciência. Sabe, as pessoas que são impacientes, a tribulação vai ser tudo para demorar, para aprender a ter paciência. Sabe, Jó, ele disse assim: o mal que eu temia, isto me sobreveio. Jó, pelo que nós vemos, ele tinha medo então do quê? Ele tinha bens, ele tinha filhos, ele tinha uma preocupação muito grande com os filhos dele, porque os filhos dele se metiam em festas pagãs, festas de orgia. Ele, no dia seguinte, ele ia lá oferecer o holocausto, pedindo para que Deus perdoasse os filhos dele. Mentira. Os filhos dele estavam no juízo de Deus, morreram. Estavam fazendo coisa errada também. Deus não é injusto, sabe, irmãos? Deus não é injusto. Mas aqui nós vemos na sequência, Jó, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, ele sempre louvando e exaltando o nome do Senhor. No capítulo 19, no verso 25, no meio de toda luta, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Sabe o que é isso? Ele, sem conhecer a Jesus Cristo, olha só, isso aqui é algo muito profético, é muito mais profundo do que aquilo que ele estava passando. Ele está dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que aquele que vai tomar os meus pecados, ele vive, e por fim vai se levantar sobre a terra. Sabe, irmãos, a hora que você estiver naquele momento, está dando tudo errado, lembre-se dessas palavras: eu sei que o meu Redentor vive. Jesus vive, amém? Semana que vem é comemoração da Páscoa, e comemoração mundial no mundo cristão é a morte de Jesus, que já vivia, ele vive desde a eternidade, mas a ressurreição de Jesus. Então você pode falar com certeza: mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, ele vive, ele nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Então essa situação que muitas vezes nós passamos, que parece que não tem mais jeito, lembre-se, olha aqui na Suíça, seca, mas depois volta, sabe? Talvez hoje você esteja como esse ramo seco, mas vai vir água lá dos céus, vai vir chuva de bênção sobre a tua vida, e você vai ser restaurado, e vai vir como uma nova pessoa.
mas declare isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. Eu sei. Ele é poderoso. Sabe, Jó, ele padeceu, ele sofreu, sabe, porém, como nós vemos, ele sempre louvando o nome do Senhor. Ele teve uns momentos de dor que parecia até que ele ia blasfemar, mas ele nunca blasfema. Ele sempre se coloca: é minha culpa, é por minha causa. Ele nunca, em nenhum momento, ele culpa a Deus. Tem muitos porquês. Ele fala: Senhor, por quê? Eu já ouvi pessoas que a gente não deve perguntar por quê, mas para quê? Eu pergunto por quê, para quê, como. Sabe? Eu preciso ouvir uma resposta de Deus. Aqui no capítulo 29, ele diz assim: e prosseguindo Jó em sua parábola disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Então ele vem num momento que diz assim: ah, como eu tenho saudade daquele tempo que eu via Deus assim comigo, onde eu andava. Mas ele estava num momento de trevas. Claro, nós podemos olhar para trás e pensar na parte boa, sim. Olhe para trás e veja. Às vezes, se você está numa tribulação hoje, olhe para trás e veja o que Deus já fez na sua vida. Curas que Ele já operou na sua vida, milagres que Ele já fez, portas que Ele já abriu na sua vida. Quantas coisas Deus fez! E aqui, isso é o que Jó está fazendo. Ele está olhando e vendo: ah, que bom aquele tempo. Irmãos, nós temos que olhar para coisas positivas que Deus fez na nossa vida, que aconteceu na nossa vida também. Eu não posso ficar somente olhando: estou doente, perdi minha família, perdi tudo, essa dor que não sara. Não, ele foi procurar um consolo também, no momento que ele podia estar ali, feliz, caminhando com Deus. E nós vamos assim, discorrendo nesta palavra, nós chegamos aqui, chega um momento que ele fala assim: olha, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Capítulo 42, nós começamos dele. Eu sei que tudo podes. E aí, esta palavra é importante que você tenha ela na sua vida, na sua oração. Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas. Tem situações que não mudam na nossa vida, situações que não são transformadas, e não é porque Deus não pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. Os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Quem pode mudar o pensamento de Deus? Ninguém, mas muito menos o diabo. Ninguém. O que Deus determinou, isso Ele fará. Não são as circunstâncias, nem mesmo os nossos erros, porque Deus, na sua onisciência, Ele até sabe, conhece os nossos erros. Os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Há um outro trecho que o Senhor fala assim: eu bem sei o pensamento que penso de vós, pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que esperais. O pensamento de Deus é dar o fim que nós esperamos que aconteça. Sabe aquilo que você sonha, que você deseja? É o pensamento de Deus. Porém, tudo tem a hora, tudo tem um momento, tem o tempo de Deus. Está escrito que Ele trabalha, como nós vimos no domingo passado, por aqueles que nele esperam. Você espera no Senhor, você aguarda no Senhor, é Ele que vai mudar as circunstâncias, Ele que vai mudar a situação. E quando chega já no capítulo 42, já tinha passado muito tempo Jó nessa agonia, ele diz assim: olha, Senhor, eu sei que tudo podes. Está passando uma luta aí agora, tá? Acho que ninguém está, né? Eu estou.
De repente só eu aqui. Mas eu posso falar assim: Senhor, eu sei que tudo pode. Sabe, se Deus hoje, nesse momento, Ele quiser te teletransportar daqui para um outro lugar, Ele faz. Porque Ele tem todo o poder. E se Ele não o fez ainda, é porque Ele não quis. Por isso que não adianta às vezes nós espernearmos, batermos o pé. Não adianta a gente fazer como essa criança mal criada que cruza ali. Pode fazer. Não vai alterar o humor de Deus por conta disso daí. Porque Ele pode todas as coisas. Então declare isso: Senhor, eu sei que tudo pode. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Então, se Deus quer fazer algo na tua vida, com certeza Ele vai fazer. Basta você, e para você não sofrer, é você se acoplar à vontade dEle. E aqui, por isso que ele fala assim: eu disse tanta coisa que eu não compreendia. Quando nós lemos todo o livro de Jó, nós vemos que muitas vezes Jó falou coisa até insana. Só que aqui ele reconhece: eu falei coisas que não compreendia. Antes eu ouvia falar do teu poder, mas agora eu tenho visto, me veio, os meus olhos estão vendo. Irmãos, isso daqui é de suma importância para nós. Temos essa consciência que se você quer contemplar a obra de Deus na sua vida, existe um caminho a trilhar. Então não reclame a hora que estiver trilhando por esse caminho, mas clame ao Senhor. Fale: Senhor, eu te agradeço por esse caminho que eu estou trilhando. Eu não compreendo, pode até ser sincero mesmo, não compreendo, mas eu te agradeço. Eu sei que tu és maior que tudo. Quando você começa a glorificar, a aceitar, sabe, o caminho do Senhor, o sofrimento vai ser bem menor. E aqui no final ele diz assim: olha, agora eu estou vendo o teu poder. Como que eu vou ver o poder de Deus na minha vida se eu não tiver uma experiência sobre o poder de Deus? Como que eu pude chegar aqui um dia e pregar e falar assim: olha, Jesus é o Jesus que cura? Porque eu experimentei milagre de cura na minha vida. Situações que era somente a cirurgia que podia resolver aquilo. Mas eu conheço um cirurgião plástico perfeito, que é Jesus Cristo. Ele cura e não fica nem marca, nem cicatriz, nada. E assim Ele fez na minha vida 2 vezes. Então é esse Deus de poder. Agora, como que eu posso falar assim: olha, eu conheci Ele de andar, porque antes eu ouvia falar um Deus que cura, um Deus que abre portas, um Deus que livra. Eu ouvia falar de tudo isso daí, mas chegou um momento que eu experimentei na minha carne o desespero de você ter que fazer uma cirurgia, o desespero de ter que tomar injeção. Nossa, dói. Não, desespero assim de você não saber como que vai sair disso daí. Mas eu experimentei. Eu pude. Aí é que quando ele fala assim: eu posso ver a Deus. Como que eu vou ver o poder de Deus na minha vida? É a hora que eu passar nesse teste, que eu passar nessa prova. Eu posso dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Quantas situações de milagres acontecemos na nossa vida em todas as áreas, sabe, com viagem financeira, com transporte, Deus guardando, Deus protegendo. Tudo isso foram experiências que na hora que estávamos passando, irmão, estava doendo, não foi fácil. Mas quando nós passamos que o Senhor Ele operou um milagre, aleluia, é isso. Esses milagres é onde você vai ver o poder de Deus. E seguindo um pouquinho para nós terminarmos, Deus Ele manda que Jó ore pelos amigos dele. No diálogo aqui entre Jó e os amigos, depois o Jó ficaram 7 dias sem falar, mas depois falaram, não pararam mais, né? A gente vê aqui,
cada um dando a sua opinião, cada um dizendo o que ele achava, né? Mas no verso 7 do capítulo 42 diz assim: e sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Opa! Aqueles amigos ali que só ficaram dando palpite. Um deles falou assim: Jó, esse mal veio sobre você por causa da multidão dos teus pecados, né? Às vezes o crente não pode nem ficar doente. Fica doente, é pecado, né? Como assim? Não, os amigos de Jó foram falar isso. E aqui Deus vem e fala para um deles: olha, minha ira está sobre vocês agora. Opa! Porque vocês não falaram bem de mim, como o meu servo Jó. Tomais, pois, 7 bezerras, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque de veras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme as vossas loucuras, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Pois é. Às vezes a gente não presta atenção nesse finalzinho do livro de Jó aqui. Irmãos, a gente tem que ter cuidado também quando for visitar alguém que está doente. Não vá lá condenar, levar a palavra de... A pessoa já está doente, você ainda vai deixar a pessoa mais para baixo ainda. Nós vimos na sexta-feira que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo fala coisa que edifica. Alguém vai trazer uma notícia ruim? Não, peraí. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, peraí. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Você vai ter palavras de ânimo, de forças. E aqui, Deus estava cobrando juízo. Deus colocou em juízo aqui aqueles que não falaram bem. E não falaram bem de Deus também. Falaram que era errado. E Deus, para que Deus não os consumisse, olha o que Deus fala: pega 7 carneiros, 7 ovelhas, cada um leva lá para Jó, oferece o sacrifício, porque eu vou ouvir a ele. Aleluia. Não sabe quando nós passamos por tribulação, nós somos purificados. Quando nós passamos por essas lutas, nós ficamos na presença de Deus. É como ouro sendo provado no fogo. Você coloca o ouro ali, toda impureza é queimada, o ouro vai derreter, ele é separado, é feito um processo ali de decantação também. Aleluia. E quando nós somos purificados, olha, a nossa oração passa a linha direta, fica sem nenhum obstáculo ali no meio. Você ora, com certeza Deus te ouve. Tem um trecho na Bíblia que, na Bíblia, mais uma vez, Deus falou conosco, dizendo exatamente assim: eu vos tenho provado na fornalha da aflição. Sofremos muito. Se nós somos o que nós somos, chegamos onde nós chegamos, passamos pela fornalha, passamos pelo vale, mas não é para a gente viver, ficar lá para sempre. Nós passamos, mas Deus nos fez melhor. Deus colocou o amor dele no nosso coração. E aqui Deus fala: Jó, para que Jó ore, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Então foram Elifaz, Bildade e Zofar, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Amém? O verso 12 diz assim: e abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 6.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas, sabe? E Deus multiplicou, abençoou em todos os sentidos. Eu ainda vejo assim que fala que
Sabe aquele tempo que ele passou sofrendo? Deus multiplicou a vida dele também. Porque no verso 16 diz assim, não, deixa eu olhar aqui, que fala assim que quando os filhos que ele teve, diz assim, deixa eu ler aqui a partir do 13, que é bem interessante, quando Deus faz a obra, ela é completa. 42:13 diante, fala assim: teve também 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Olha, Deus caprichou, né? Olha, Deus foi maravilhoso. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém? Ou seja, irmãos, existe uma diferença muito grande quando você sofre dentro da vontade de Deus, sendo provado, que Deus compensou ele tudo. Isso foi depois do tempo que ele viveu. Ele viveu mais 140 anos. Eu acho que ele tinha quase 200 anos aí. Deus multiplicou, Deus o abençoou. Mas às vezes nós sofremos porque nós fazemos coisas erradas e colhemos a consequência. Então a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então Deus vai nos proteger, nós não vamos ser destruídos, mas não fique esperando dar largão aí não. Agora, quando você sofre, ele fala, bem-aventurado quando as pessoas mentindo fazem mal contra você. Sabe, quando as pessoas eles abusam de você injustamente, você vai ser vitorioso, bem-aventurado. As coisas vão, Deus vai restaurar todas as coisas, vai multiplicar, porque foi injusto. Quero que os irmãos repitam comigo agora: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. É Jesus Cristo. Ele está aqui agora. Convido a igreja a levantar, vamos orar. Aleluia. Eu não sei pelo que você está passando, vale a luta. Mas hoje eu não combinei nada com a carta, sabe? Eu nem sabia que eu ia pregar sobre isso. No começo, ela já veio falando sobre isso daqui. Quando ela começou a falar assim, oh Deus, ela confirmando que é essa mensagem mesmo. E se Deus, como Deus está dando essa mensagem hoje, é porque Deus quer fazer maravilhas no nosso meio. E quer também fortalecer aqueles que estão passando por esse vale. Então eu tenho certeza que essa palavra já está te exortando. Olha, fique firme e constante. Está escrito assim: sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que toda obra tem a sua recompensa. Está no vale, o Senhor está com você no vale. Está na luta, Ele está com você na luta. Aleluia! Mas Ele vai restaurar. Se foi injustiça, Ele vai dar em dobro. Nós vimos aqui, mas em nenhum momento blasfeme contra Deus. Não, mas eu já blasfemei. Tem problema. Sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Peça perdão agora, para que Senhor me perdoe pelas bobagens que eu falei, a hora que eu estava desesperado aí. Me perdoe, Senhor, me perdoe. Nós vamos orar agora. Quero chamar a Cátia aqui para orar, já que ela começou a falar sobre tribulação, e ela vai estar orando. Eu quero que você coloque nas mãos do Senhor toda a tua ansiedade, coisas resolvidas, não resolvidas. Tenha certeza,
Sabe? Essa palavra aqui, ela é viva. Amém? Quem crê? Diga amém. Ela é poderosa. O Senhor vai restaurar sua vida. E você vai sair realmente dizendo, como Jó disse: olha, agora eu conheço a Deus, de andar com Ele. Feche os teus olhos. Oh Senhor, Tu és aquele que sonda o mais íntimo do nosso coração. Tu és aquele, Senhor, que vê o mais íntimo das nossas almas, as dores que carregamos, os traumas, as tristezas. Mas, Senhor, nós sabemos também que Tu és aquele que tem as mãos santas e poderosas para limpar, Senhor, para tirar, arrancar da nossa alma, do mais profundo da nossa alma, toda raiz de amargura. Tu és aquele, Senhor, que pode nos limpar completamente, ó Deus. Tu és aquele, Senhor, que pode nos lavar e nos purificar e nos deixar, Senhor, mais altos do que a neve. Por isso, nesta hora nós te pedimos, ó Senhor, que Tu possas vir com o Teu poder santo sobre as nossas vidas, e que se porventura há em nós, Senhor, ainda, Senhor, algum resquício, algum resto, Senhor, de mágoa, de amargura, de tristeza, de falta de perdão, que o Senhor possa arrancar das nossas almas, Senhor, hoje, pelo Teu poder, e que não sobre nós, Senhor, nenhuma mágoa, nenhuma dor, nenhuma cobrança sobre ninguém. Que haja em nós, Senhor, desejo de perdoar, de liberar, de soltar, de deixar ir, desejo de não guardar mais mágoa, Senhor. Quem somos nós, Senhor, para cobrarmos uns dos outros o que nós nem mesmo nós mesmos conseguimos, Senhor, fazer? Somos tão falhos, tão pecadores, tão humanos, tão pequenos. Por isso nós te pedimos, Senhor, nesta hora, ajuda-nos, Senhor, a vencermos a nós mesmos, as nossas debilidades humanas, que nós possamos aprender a olhar para o alto e saber que é o Senhor que virá a nossa recompensa. Nós não precisamos de reconhecimento humano, não precisamos, Senhor, de ajuda humana alguma. Tudo que nós precisamos, Senhor, é o Teu poder sobre as nossas vidas, a Tua interferência divina, a Tua opção divina. Por isso nós te pedimos nessa noite, Senhor, vem com o Teu bálsamo de cura e arranca dos nossos corações tudo que não te agrada. Oh, e vem plantar em nós, Senhor, a semente do amor, da comunhão, do perdão. Oh, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Que nós possamos entender quando a Tua palavra diz: perdoai-vos uns aos outros, para que eu também vos perdoe. Ajuda-nos a entendermos o sentido da Tua palavra, quando o Senhor diz que é necessário perdoar, sem precisar sentir de perdoar. É uma ordem, Senhor, absoluta: perdoe, deixe ir, o que passou, passou. Oh, aleluia, Deus. Ajuda-nos a pararmos de olhar atrás, e que haja em nós, Senhor, o entendimento de olharmos somente para o alto, para cima e para frente, porque é do Senhor que virá a nossa vitória. Muito obrigada, Pai, por esta noite, quando nós podemos entender que orar um pelos outros, aleluia, aleluia, nos traz, Senhor, vitória. Quando Jó orava pelos seus amigos, que por um momento foram seus inimigos, Senhor, foi aí que o Senhor lhes deu a vitória. Ensina-nos a orarmos uns pelos outros, por aqueles que nos perseguem, nos maltratam. Ajuda-nos, Senhor, a orarmos pelos nossos inimigos. Oh, Papai.
pedimos mais uma vez. Lava, Senhor, nosso coração, nossa mente. Lava nossa boca, Senhor. Quantas vezes falamos coisas que te entristecem, Senhor? Quantas vezes, Senhor, falamos coisas, ó Deus, que não deveríamos nem mesmo pensar. Ajuda-nos, eu te peço mais uma vez, a vencermos nós mesmos, as nossas limitações, e que haja em nós, Senhor, um agir do Teu Santo Espírito e força para vencermos a cada dia. Glória a Deus. Oh, Glória a Deus. fiel e justo é o Senhor para nos perdoar, e fiel e justo é o Senhor para fazer justiça nas nossas vidas. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por essa oportunidade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova